Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você acabou de chegar aqui no canal H de História e olha, vou te contar uma coisa. Você sabia que para o historiador contar a história, ele precisa de fontes? Sim, ele precisa de fontes. Não sei. Ele não vai tirar a história da cabeça dele, da forma como ele quer e contar do jeito que ele quer. Embora isso possa até ter acontecido em algum momento, a gente precisa, para contar a história, de fontes. E o que são fontes, professor? Aqui, nesta série chamada Me Explica Aí, eu te conto tudinho, depois da vinheta, é claro. Então, pessoas, eu me chamo Keiler, eu sou professor, eu sou historiador e apresentador aqui do canal H de História. Para todas as histórias que a gente conta, que a gente lê, para que a gente fala, nós precisamos de fontes históricas. Fontes históricas é basicamente a base do trabalho do historiador. É da onde ele vai tirar informações de determinados assuntos. Para que ele conte história, ele precisa pesquisar essas fontes, ter acesso a essas fontes e, naturalmente, tirar dali as informações da forma como elas foram colocadas e investigar essa forma como elas foram colocadas. Sendo assim, nós temos várias fontes históricas. Elas podem ser escritas, elas podem ser audiovisuais, elas podem ser iconográficas, elas podem ser orais, elas são de diversas formas e cabe ao historiador analisá-las na medida em que elas são necessárias para contar determinados fatos históricos. Antes que a gente comece a falar das fontes históricas, eu convido vocês a ficar até o final do vídeo e também convido vocês a me seguir lá no Instagram, @canal H de História. Lá também nós postamos história diariamente. Siga a gente lá no perfil para mais informações. Vamos então para o primeiro tipo de fonte histórica que a gente conhece. A primeira fonte histórica é aquela que é mais conhecida e mais óbvia, que a gente chama de fonte escrita. E essas fontes, elas se resumem em livros, em jornais, em cartas, em diários, em documentos oficiais e outros elementos que podem ser também classificados como fontes escritas. Nesses documentos, em geral, nós vamos perceber de que forma está registrado aquele evento, que tipo de informações tem ali. E muitas vezes perceber se aquilo também registra cotidianos, registra costumes e traz então à tona de que forma as pessoas pensavam no passado sobre determinados assuntos. Houve uma época em que somente os documentos oficiais, aqueles que eram produzidos por órgãos do Estado, como certidão de nascimento, de casamento, decretos, eram considerados fontes históricas verídicas. Esse foi um período que marca lá no século XIX, que a gente vai chamar de período positivista. Felizmente, depois, nós temos então mudanças na forma de investigar, de estudar, entender a história, que permite então com que diários e cartas possam ser, por exemplo, considerados fontes históricas de algum valor. Eu não sabia. Alguns livros são escritos a partir de investigação de outras fontes, que podem ser inclusive de outros livros e podem ser também jornais da época em que ele está falando, documentos históricos também. Alguns livros vão ter contato direto com fontes autênticas. Também é interessante que alguns desses livros não precisam ser necessariamente livros de história. Por exemplo, nós temos alguns clássicos da literatura, principalmente ali nos livros de Machado de Assis, uma descrição de como era o cotidiano e a sociedade lá do final do século XIX. É possível, inclusive, entender o que as pessoas pensavam de determinados assuntos e como elas abordavam determinadas situações. E o nosso segundo grupo de fontes trata-se então das fontes visuais, iconográficas.
e elas em geral são representadas por fotografias, desenhos, pinturas, esculturas e outras formas em que você percebe, por exemplo, a história ali de uma forma visual. As fontes visuais, elas dão conta, por exemplo, de mostrar como era determinado lugar, por que transformações esse lugar teria passado ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ao longo da história. Aqui nessa foto você verifica, por exemplo, como era que as pessoas iam à praia no início do século XX. Aqui você já tem uma foto atual do século XXI, praticamente um século depois, você verifica que a forma de ir à praia é bem diferente. Talvez para as pessoas do nosso século, aquela primeira forma é muito estranha. As pessoas se vestirem de forma diferente vai ter muito a ver com o pensamento que se tem na época. Então aquela fotografia está registrando não só um vestuário, mas também a compreensão que se tinha de qual é a forma adequada de se vestir para ir à praia de cada um desses momentos. Eu entendi a referência. Algumas vezes as imagens, por exemplo, principalmente algumas pinturas muito conhecidas, elas fazem parte de um processo que nós chamamos de construção da imagem. Isso quer dizer que alguém encomendou uma pintura sobre determinado tema e recomendou que algumas informações estivessem ali contidas. E é aí que nós vamos verificar, por exemplo, atos de heroísmo, informações que não são exatamente como a coisa aconteceu e algumas até modificações de determinadas situações. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Outra coisa que é interessante também é perceber que algumas pinturas e esculturas, elas trazem informações de como pensavam as pessoas a respeito do próprio ser humano, por exemplo. É o caso, por exemplo, das esculturas gregas. Quando não são deuses, são os próprios homens, o tema central. Em geral, pessoas muito enriquecidas, famosas dentro daquele contexto, ou então de imperadores, governantes que se destacavam. É o caso, por exemplo, de pinturas antropocêntricas, que colocam o homem no centro do universo. Elas têm uma coisa muito próxima daquilo que a gente chamaria de perfeição. Nos séculos seguintes, já no período medieval, você verifica que a temática é outra. Jesus Cristo é geralmente o centro da maioria das imagens daquele período. E você não tem mais aquela perfeição, até porque o pensamento da época coloca em questão aquela ideia de que perfeito somente Deus. Mais tarde, os renascentistas vão trazer à tona um outro pensamento antropocêntrico inspirado lá na antiguidade e que a gente vai verificar que eles trazem, por exemplo, pinturas e também esculturas que são muito parecidos com a antiguidade clássica, porque eles estão trazendo naturalmente ali um novo pensamento antropocêntrico baseado no antropocentrismo lá da antiguidade. E vamos então para as próximas fontes. Agora com as fontes arqueológicas. Olha que interessante. A arqueologia ou as fontes arqueológicas, elas também são fontes muito importantes, principalmente para dar conta de informações de períodos em que nós não temos fontes escritas. A gente precisa desse vestígio que foram deixadas por outros povos em outros momentos, para que então a gente analise e tire dali informações que falam a respeito da história e do cotidiano deles. Olha que interessante isso. Entre esses vestígios estão incluídos artefatos, cerâmicas, ferramentas, construções e até ossadas humanas. Isso mesmo, isso também é uma fonte arqueológica. A arqueologia é fundamental para lidar com essas informações. Nós, historiadores, não temos uma formação completa para lidar com esse tipo de fontes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É preciso aprimorar essa técnica, essa habilidade. E quem faz isso são as ciências ligadas à arqueologia. Você já percebeu, por exemplo, que na história antiga, Grécia Antiga, na Roma Antiga, e até no caso aqui do Brasil, lá na pré-história do Brasil, você vai perceber que
tem algumas informações que elas são suposições. Elas precisariam de mais informações que estão ligadas a esses objetos ou a esses vestígios que não foram encontrados. E que, se caso eles venham à tona, eles podem trazer muitas informações. Então, pessoal, se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, se está gostando, já deixa aquele like maravilhoso que engaja o vídeo, fortalece o canal e ajuda muito aqui no nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, então aproveite, se inscreva, ative as notificações e fique sempre por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Vamos continuar então com as nossas fontes históricas. As fontes orais, muito importante. Inclusive, durante muito tempo, essas narrativas, elas não eram consideradas história. O quê? Não acredito. Mas, felizmente, a partir de algum momento, elas passaram a sim ser consideradas fontes históricas. Afinal de contas, elas são narrativas, são lendas, são histórias regionalizadas que trazem informações importantes de uma comunidade, de um povo, de uma cidade, de um local, de uma crença, de algo que está ligado, inclusive, algumas vezes, ao patrimônio imaterial ou material daquela cidade. Essas histórias, esses mitos, essas lendas, eles chegam até a gente e conseguem sobreviver através de histórias que são faladas, de informações que são contadas, de geração a geração, e que sobrevivem ao longo do tempo e chegam até a gente. Algumas histórias, elas não vão estar nos livros de história, nas revistas. Elas não vão estar em documentos oficiais. E algumas vezes nem fotografadas. Isso nem seria possível em alguns casos. Então, é através de pessoas que narram isso pra gente que a gente pode observar muitos elementos minuciosos que vão aparecer ali. Algumas narrativas, por exemplo, como contar uma lenda da sua cidade, seja ela uma lenda urbana, ou uma lenda rural, uma lenda de espiritual, que envolva visagens, enfim. É muito interessante que, às vezes, contando essas histórias, a gente acaba deparando com informações sobre o lugar aonde elas aconteceram. E muitas vezes acaba se descrevendo de como era aquele lugar. E às vezes é aí que a gente precisa dar uma atenção para aquilo que se objetiva contar sobre aquele fato ou sobre aquela localidade. Bem louco, empolgante. Na sua cidade tem uma lenda bem conhecida que conta a história da cidade? Então conta aí pra gente aqui nos comentários. E para a gente finalizar, nós temos as fontes audiovisuais, que elas se tratam de filmes, de vídeos, de áudios, de gravação, de músicas, olha que interessante, até de novelas. A forma da gente gravar os vídeos, por exemplo, tem muito a ver com a tecnologia de cada período, e isso já é uma informação histórica, principalmente para quem estuda cinema. E é interessante que cada época, naturalmente, tem os seus recursos, tem a sua forma de produzir efeitos especiais. Então, cada época tem a sua forma, naturalmente, de colocar aí cada um desses filmes. Outro elemento também que é interessante é que esses filmes, muitas vezes, eles contam histórias. Eles falam sobre história. Por exemplo, no filme da Chica da Silva, eu estou citando aqui de forma aleatória, nós vamos ter então a história da Chica da Silva, e em torno dela nós temos ali como era o Brasil durante o período da mineração. Outra fonte audiovisual também que é muito interessante são as músicas. As músicas, por exemplo, para cada um período elas vão ter uma característica. Assim. A música pode ser contextualizada num determinado momento e ela vai se dividir em vários ritmos. Nós temos a música popular, a música erudita, que podem se tornar estilos musicais e que podem se tornar até movimentos musicais, como é o caso, por exemplo, da canção de protesto, do tropicalismo, como é o caso do rock nacional. Elas trazem à tona nas suas letras elementos que poderiam ser permitidos e proibidos de acordo com o regime político vigente em cada país. Outro elemento também que a gente pode destacar aqui são as novelas antigas.
Se você assistir uma novela de 30 anos atrás, se ela não for de época, retratando uma outra época bem mais antiga, ela vai dar conta do que era o cotidiano, de como pensavam e se comportavam as pessoas há 30 anos atrás, da forma como elas eram em cada um desses momentos que elas retratam. Isso é possível ver nas músicas, nas novelas e nos filmes. Isso é possível também perceber nos discursos políticos de lideranças de estados de um determinado momento, como determinados assuntos eram tratados pelos governantes em 1975 ou 1988. Todas essas questões é possível que a gente tenha como informações nas fontes audiovisuais. E aí, gente, você gostou desse vídeo? Eu espero que você já tenha deixado aquele like maravilhoso. E que você tenha, inclusive, a intenção de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu agradeço muito você ter chegado até aqui. O canal H de História agradece de coração a sua passada por aqui. Valeu!